Olá, que bom ter a sua companhia em mais essa reflexão do Jesus Diário. Sabe, quando a gente abre o Evangelho de Mateus, é muito comum passar reto pelo primeiro capítulo, não é verdade? Aquela lista de nomes, a genealogia, parece só um registro histórico. Mas e se ali, bem no meio daqueles versículos, estivessem escondidos mandamentos profundos e super práticos para a nossa vida hoje? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir junto. Bom, aqui está o nosso mapa para essa jornada. A gente vai mergulhar em 4 mandamentos principais que estão ali, meio escondidos no texto. Vamos ver os desafios que eles nos trazem hoje e, no final, a gente fecha com um convite para uma reflexão bem pessoal. Vamos lá? Então, a grande sacada aqui é essa. Mateus 1 não é só uma lista de nomes. Pelas atitudes dos personagens e pelas palavras divinas, o capítulo estabelece um padrão de fé muito claro. O texto não está só contando uma história. Ele está nos chamando para viver de um jeito diferente, um jeito que se alinha com o grande plano de Deus. E o nosso primeiro mandamento já chega com tudo. Ele nasce da atitude radical de José. É uma lição poderosa sobre seguir a direção de Deus, mesmo quando tudo parece ir contra a lógica e o bom senso. Olha, a simplicidade dessa frase é de arrepiar. A obediência de José não teve mais, não teve depois eu vejo, foi imediata, incondicional. Ele ouviu a ordem de Deus e simplesmente agiu. Que exemplo incrível de fé colocada em prática. E aqui a gente vê o dilema de José de forma bem clara. De um lado, a vontade de Deus, que pediu uma fé absurda no impossível, e do outro, a pressão social, o que os outros iam pensar, o medo de acabar com a própria reputação. Esse conflito entre a voz de Deus e o barulho do mundo, nossa, ele continua mais atual do que nunca. E hoje em dia, bom, esse desafio se mostra de várias formas, né? A sociedade muitas vezes valoriza mais a convenção do que a direção de Deus. Nosso próprio racionalismo levanta um monte de dúvidas. E claro, o medo do que vão dizer ou pensar pode nos paralisar completamente. Então, como a gente responde a esse chamado? A resposta parece se apoiar em 2 coisas fundamentais. Primeiro, construir uma fé realmente sólida na palavra de Deus. E segundo, estar perto de uma comunidade de fé. Gente que nos dá força e coragem para obedecer mesmo quando dá medo. Agora, a gente sai da obediência pessoal e vai para a proclamação pública. Esse segundo mandamento tem tudo a ver com o nome e o propósito de Jesus. É sobre reconhecer e não ter medo de dizer quem ele é. Esse versículo é muito mais que um anúncio de um nome, é uma declaração de missão. O nome Jesus quer dizer o Senhor salva. A ordem era direta: esse menino é o Salvador, o único enviado para resolver o problema mais profundo da humanidade, que é o pecado. E essa afirmação bíblica é ousada, é exclusiva. Ela diz que Jesus é o único caminho. E isso, claro, bate de frente com a mentalidade de hoje, do pluralismo religioso, que diz que todos os caminhos levam a Deus e são igualmente válidos. É uma tensão bem real. Falar dessa mensagem hoje em dia é como nadar contra uma correnteza forte. O relativismo diz que não existe uma verdade só. A indiferença faz com que muita gente simplesmente não se importe. E, em alguns casos, existe até uma hostilidade aberta, um risco de rejeição. A resposta para isso exige muito equilíbrio. É preciso, por um lado, se manter firme na verdade, sem negociar a mensagem. Mas, por outro, demonstrar essa verdade com uma vida de amor, de graça, de boas obras que apontem para Deus. Vamos para o nosso terceiro princípio. Agora o foco muda para a fidelidade de Deus e o nosso chamado para confiar no plano dele, mesmo que a gente não entenda tudo. É sobre aprender a depender das suas promessas. Olha que incrível isso! Essa frase conecta o nascimento de Jesus a uma promessa feita séculos antes. Isso nos mostra que a história não é um caos de acasos. Não, é o desenrolar do plano fiel de Deus ao longo do tempo. E essa comparação mostra bem o abismo que existe entre a perspectiva de Deus e a nossa. Deus trabalha numa linha do tempo eterna, com fidelidade. Já a gente, muitas vezes, fica preso na impaciência, no ceticismo, querendo resolver tudo por conta própria. Confiar em Deus hoje é um desafio e tanto. A gente quer tudo para ontem, né? A nossa impaciência briga com o tempo de Deus. O ceticismo nos faz pensar que promessas antigas não servem mais. E a cultura ao redor grita que a gente tem que ser autossuficiente, estar no controle de tudo. Então, fortalecer a confiança é um processo ativo. Exige, primeiro,
mergulhar nas Escrituras para ver o histórico de fidelidade de Deus. E segundo, cultivar uma vida de oração, não para mudar a mente de Deus, mas para alinhar o nosso coração com a vontade dele. E chegamos ao último mandamento, que talvez seja o mais consolador de todos. É sobreviver com a consciência de que Deus está presente o tempo todo. Isso não é só uma ideia bonita, é uma realidade. Immanuel. Esse nome é uma promessa e uma realidade. Significa que Deus não está longe, assistindo de camarote. Não, Ele está aqui, com a gente, no meio das nossas alegrias, das nossas dores, dos desafios do dia a dia. Deus conosco. E o nosso desafio diário é exatamente este: como se conectar com essa presença constante de Deus no meio de tanto barulho. Um mundo cheio de notificações, distrações e que nos empurra para buscar segurança nas coisas materiais. É difícil sentir a presença de Deus quando a gente está sobrecarregado de informação, espiritualmente desconectado. Ou quando passamos por crises de fé, aquelas dúvidas que nos fazem sentir abandonados. E claro, quando nossa segurança está mais nas coisas que temos do que naquele que nos tem. A resposta, então, é uma prática intencional. É cultivar essa consciência de Deus no nosso cotidiano. E o mais importante, se apegar à verdade de que a presença dele é uma promessa firme, que não depende do nosso humor ou das circunstâncias. Bom, nós passeamos por 4 mandamentos poderosos que estavam ali em Mateus 1. Obedecer, proclamar, confiar e viver na presença de Deus. E tudo isso nos leva a um momento final de reflexão. E a reflexão que fica é essa: qual dessas 4 áreas mais mexe com a nossa caminhada nesse momento? Onde o desafio aperta mais? É na obediência à conta corrente? É na coragem de proclamar? Na dificuldade de confiar nas promessas? Ou em simplesmente viver consciente da presença dele? A ideia é que cada um possa pensar nisso e, quem sabe, identificar um pequeno passo, algo prático, para dar em resposta. Que essa lição de Mateus 1 inspire, de fato, uma ação em nossas vidas.